viemos ter com o Ricardo Botas, portanto um ex-militar que estava em Setúbal no chamado RIS, e ele vai ter a palavra. Ricardo, a nossa rubrica vai se chamar Fala-me de Setúbal, Fala-me de Abril. Portanto, és um setubalense, como nós sabemos, não foi por acaso, ou aconteceu por acaso, estavas de serviço no Regimento de Infantaria de Setúbal, precisamente no dia em que se deu a nossa Revolução. Vamos embora falar de Abril. Recuando 48 anos, lembro-me perfeitamente que me pediram para trocar, um camarada de armas pediu-me para trocar de serviço, de maneira a estar de serviço no dia 25 de Abril, de manhã. Não fiz perguntas, também não sabia, com isto não quer dizer que soubesse o que se ia passar, não sabia, mas às 9 horas lá estava no quartel, e já sabendo o que se tinha passado, porque desde manhã, que no Rádio Clube Português, estávamos a ouvir que havia movimentações. No dia 25 de Abril, em Setúbal... não foi assim tão por acaso? Alguém... Não, pronto, é lógico que entre camaradas de armas, nós mantemos contactos e no cerca de um ano antes, na escola prática em Santarém? Não, na escola prática de Infantaria, em Mafra, quando estavam a formar os oficiais milicianos que iriam combater na Guerra da África, e tive amizade com alguns oficiais que, por sua vez, eram irmãos ou familiares de outros oficiais, e sabem como nestas coisas, no corporativismo, as pessoas apoiam sempre umas às outras, não é verdade? Portanto, entretanto, não foi bem por acaso, mas não fui sequer tido nem achado em nada antes do 25 de Abril. Depois, sim. Essa parte dos camaradas de arma é importante. Já se conspirava muito sobre a ditadura e sobre as guerras terríveis que ela mantinha com outros países. Eu assentei praça em 73 em Santarém. Passados 3 meses estava em Mafra, no convento de Mafra, na escola prática de Infantaria, a tirar o curso de atirador. E os atiradores nós dizíamos que éramos os escriturários de G3, não? Éramos os que íamos para a guerra à frente dos outros. E mesmo na escola prática de Infantaria, em Mafra, o ambiente era tão desconcertante e tão contraditório em relação àquilo que o regime de então apregoava, que eu lembro, uma das minhas recordações da vida militar é que numa noite encheram os corredores das casernas todas de Mafra com pequenos autocolantes policopiados a dizer fim à guerra colonial, regresso dos soldados já e abaixo o regime de Salazar e Caetano. Portanto, isto no local onde se estavam a formar os futuros combatentes da guerra. Ora, isso quer dizer que havia um grande descontentamento. E esse descontentamento que havia na população portuguesa também, porque estas coisas não acontecem por acaso. Sim, quem ia para a guerra eram os filhos, não é? Eram os filhos dos operários, dos trabalhadores. Os filhos, maridos, irmãos. Esse descontentamento, logicamente, que alastrou também a outros elementos da sociedade, nomeadamente na tropa, ao grupo dos capitães, porque havia reivindicações, porque havia muitas comissões, não havia condições nem regalias suficientes, e aquilo que no 25 de Abril se transformou numa revolução e num grande movimento de massas, começou apenas com um golpe de Estado, tentativa de tirar um regime e substituí-lo por outro mais democrático. Sim. Um tirano, que ao fim e ao cabo era um regime fascista. Que nós Exatamente. E esse regime fascista, portanto, era para ser substituído, segundo alguns, por uma coisa mais levezinha, no estilo da Primavera de Marcelo Caetano, com o supino lá à frente, etc, etc. Acontece, porém, que o grande
o catalisador da Revolução Portuguesa foi o povo que saiu à rua. Os militares, em vez de deixarem os militares sozinhos a enfrentar-se uns aos outros e a resolver os seus problemas, o povo transformou aquilo nas famosas guerras de Alecrim e Manjerona. Quando se diz hoje que qualquer guerra aparece na televisão, aquela revolução do 25 de Abril também estava na televisão, estava na rádio, estava em todo lado. E era quase caricato ver os chaimites e os outros carros de combate a enfrentarem-se e a população à volta a bater palmas e a gritar como se estivesse num estádio de futebol, uns por um lado, outros por outro lado. Claro, só que naquele caso gritavam quase todos pelo lado da Revolução. E em Setúbal isso também aconteceu. Claro que aconteceu. Então vamos lá agora centrar um bocadinho mais então ali no nosso regimento de infantaria. Quando eu cheguei ao quartel e fizemos o render da guarda, como se fazia todas as manhãs, o comandante do quartel de Setúbal tinha recebido a indicação que havia uma coluna de revoltosos que vinha de Estremoz e que estava a avançar sobre Lisboa. E então as indicações que ele tinha recebido dos contra-revolucionários era que era necessário travar essa coluna de Estremoz que vinha a avançar. E o quartel de Setúbal, é preciso referi-lo e contextualizá-lo, era um quartel que formava militares auxiliares. Quer dizer que tu tinhas um defeito físico, tinhas um problema psicológico, cocheavas, etc., eras fraco fisicamente, mas eras apurado na mesma para a tropa. Porque não estava armado, municiado. Exatamente, ias para a manuência, ias para o escritório, só que estavas a ocupar o lugar de alguém que podia ir com uma G3 para o combate. Portanto, era um quartel de auxiliares e, logicamente, as nossas dotações de armamento e mesmo de instrução eram bastante fracas. Nós, só para ter uma ideia, tínhamos 2 metralhadoras pesadas e tínhamos 2 morteiros, mas um deles não funcionava porque não tinha o protetor, portanto era assim. Isto não tem graça nenhuma, mas eu estou-me a lembrar. O fascismo, até os coxos e os manetas aproveitava para carne para canhão. Eu fui comandante adjunto da 2ª Companhia no quartel de Setúbal e tive 2 pelotões, onde em cada um deles tinha dois soldados que faziam ordem unida com muletas. E tinha um que não sabia sequer dizer o seu nome, que a gente chamava-o e ele só 15 dias depois é que respondia. Então o 25 de Abril podemos dizer que foi o nascer do sol? Digamos que foi uma alvorada que acabou por nos conduzir onde estamos hoje. Não quer dizer que estejamos bem ou que estejamos dentro dos princípios que foram criados, para o qual o 25 de Abril foi criado, do 25 de Abril, depois do povo ter saído à rua. Mas eu penso que as pessoas que viveram o 25 de Abril, tal como eu, que dariam se calhar alguns anos de vida para o voltarem a viver, se não o tivessem vivido já. Não. Ok, Ricardo. Vou já agradecer e deixarmos aqui um convite para uma próxima conversa, já um pouco mais avançada. O Ricardo esteve como militar até que ano? 1975, agosto de 1975. Agosto? Então saiu pouco antes do golpe contra-revolucionário de 75. O famigerado golpe de 75, de novembro de 75, com o famigerado Ramalhianos à frente e os famigerados Jaime Neves e seus compadres a seguir. Alguns deles evoluíram posteriormente de uma forma mais interessante, mas há outros que mantiveram-se ali. Mantiveram-se fiéis à sua saudade do fascismo. O que ainda hoje, pelos vistos, vai estando na nossa praça da nossa República, muitos saudosistas, não é? Se calhar mais do que aqueles que deveríamos ter. Aquilo que mais deve custar aos militares, que de uma forma, aos militares e àqueles que da minha idade, na casa dos 70 anos hoje, que participaram ativamente nos acontecimentos do 25 de Abril,
é a tentativa desavergonhada que hoje existe de colar o 25 de Abril ao 25 de Novembro, quando nada aproxima essas duas datas. É preciso não esconder que o 25 de Novembro, ao acontecer, foi completamente o contrário daquilo que tinha acontecido no dia 25 de Abril. Ok. Obrigado, Ricardo. E mais uma vez por termos vindo aqui ao Coço, a zona onde reside atualmente, tem cá a sua quinta. O Coço a nível nacional também é um marco e nós não iríamos deixar nunca de vir fazer esta primeira entrevista para a nossa rubrica Fala-me de Abril. E pronto, ficamos já marcado, um aperto de mão e... Até sempre. E 25 de Abril sempre. Tá. Obrigado.